mais uma lição de nossa EBD, Sala dos Adolescentes, faixa etária entre 15 e 17 anos. E nós já estamos indo para a nossa lição de número 12. E antes de entrar na nossa lição, gostaria de convidar você a se inscrever no canal da EBD, caso ainda não seja inscrito, dar like nesse vídeo e também compartilhar com outras pessoas. E nós iremos hoje, na nossa lição de número 12, estudar a respeito do tema... de um tema bastante também atual, que é bullying. Vamos estudar a respeito de bullying. Só que antes de entrar na nossa aula de hoje de bullying, eu desejo a você, eu espero que você tenha passado uma semana abençoada. Uma semana na bênção, na graça de Deus, fazendo a sua vontade. E nós deixamos aqui algumas perguntas para que você refletisse durante a semana e perguntar e tentasse responder. E a primeira pergunta é: o que é secularismo? A resposta: aquilo que se refere a uma determinada época, ou aquilo que se afasta de Deus. O que caracteriza uma igreja secularizada? Uma igreja que deixa de observar os princípios bíblicos e passa a observar valores estabelecidos pelo mundo. 3. Por que afirmamos que nossa opção por Jesus é em detrimento de uma sociedade secularizada? Porque temos consciência de que os valores do reino de Jesus, ou que Jesus mencionou, são mais significativos em nossa vida, ou seja, eles combinam com a nossa vida. 4. A secularização quer afastar-nos de quem? Obviamente de Deus, né? Claro. Qual é a marca da sociedade secularizada? Uma coisa que marca a sociedade secularizada é o ateísmo, o afastamento de Deus e os seus princípios e a depravação moral e também social. Mas vamos lá, espero que você tenha refletido durante esses assuntos e nós já iremos entrar aqui na nossa lição de hoje, que é a respeito de bullying, que é uma prática bastante comum, mas que infelizmente tem conotações ou tem repercussões ou consequências gravíssimas. Marcos capítulo 12, versículo 31 fala assim: e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o nosso texto áureo é Marcos capítulo 12 e 31 e já inicia falando a respeito do maior mandamento, que é o segundo maior mandamento, que é amar o próximo como a nós mesmos. Então quando nós amamos as pessoas, nós não agimos ou não faremos com que essas pessoas tenham ou sejam vítimas de bullying. Então vamos lá, leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 24, 12 e 13, depois Isaías 9, do 4 ao 7. Então vamos lá, Mateus 24, 12 e 13, que fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isaías capítulo 9, versículo 4 até o versículo 7 diz assim: porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda a armadura daquele que perdejava com ruído e as vestes que rolavam no sangue seriam queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Do incremento deste princípio e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu trono, para confirmar e fortificar em juízo e em justiça, desde que agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então, mas agora nós estamos diante agora de um tema bastante também negligenciado, mas muito recorrente, que é o tal do bullying, que trata-se de uma prática de violência verbal, psicológica ou física que atinge várias e várias pessoas, e elas sempre são o ataque de alguém, por muitas das vezes pessoas que discordam apenas de pensamento.
Vamos conversar seriamente acerca da nossa rejeição total a essa prática do bullying, pois como servo de Deus abominamos toda e qualquer forma de violência contra o próximo. E essa violência de fazer com que a pessoa se sinta menosprezada ou menor do que as outras, essa daí é gravíssima, pois leva pessoas inclusive à morte, pois elas suicidam dependendo da situação. Mas o que é bullying, né? De fato, o que ele é? Então vamos discorrer sobre isso. Que de fato bullying sempre existiu. Um professor da Universidade de Noruega chamado Dan Owens, no final da década de 1970, ele começou a perceber o bullying. E ele começou a estudar alguns casos e percebeu isso. Ele fez um estudo e percebeu que alguns casos de suicídio entre adolescentes, que a maioria deles se suicidaram por ter suicidado, praticaram bullying. Ele fez uma pesquisa, um estudo, pegou vários adolescentes. E dentre esses adolescentes, houve adolescentes que se suicidaram. E ele percebeu que esses adolescentes que se suicidaram, a grande maioria que se suicidou, eles sofriam algum tipo de bullying. Então, nós entendemos que bullying é algo gravíssimo que pode, inclusive, causar a morte. A palavra bullying vem do latim, vem da língua inglesa e significa ameaçar, amedrontar ou intimidar. Esta palavra deu origem na palavra bully, que significa valentão, brigão. É uma situação que se caracteriza por agressões verbais ou físicas feitas de maneira repetitivas por uma ou mais alunos contra um ou mais colegas. Ou seja, bullying é quando você desrespeita o outro, você xinga o outro, você ri do outro, você ri de uma característica muitas das vezes natural da pessoa. Às vezes a pessoa tem alguma particularidade em seu corpo, tem um nariz diferente, uma orelha, como no meu caso, orelhudo, e aí as pessoas começam a xingar, começam a zoar essa pessoa por conta dessas características físicas que as pessoas têm. Em outros casos também, simplesmente pela característica intelectual, eles começam a tirar as pessoas, a zoar ou a menosprezá-la. Então tudo isso é bullying e nós cristãos somos radicalmente contrário a bullying. O bullying é uma prática violenta que pode acontecer em qualquer contexto social, na escola, na universidade, na família, na vizinhança, no trabalho e até mesmo na igreja. Bullying pode acontecer em qualquer lugar. Então, em qualquer lugar pode haver alguém rindo de outra pessoa. E nós, quando fazemos isso, esquecemos que o segundo maior mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. Então eu preciso amar o meu próximo. Eu não quero de ruim que aconteça no meu próximo se eu não quero isso para mim. Eu não posso desejar nada para o meu próximo que eu não possa desejar para mim, que não seja bom para mim também ter aquela mesma situação. Então, bullying tem muita relação com a maneira que você enxerga os outros e como você encara as situações dos outros. Nós podemos ver alguns exemplos de bullying na Bíblia, porque de fato na Bíblia não tem a palavra bullying, mas nós vemos o acontecimento do bullying durante algumas narrativas bíblicas. Em Gênesis 37, 18 e 19, nós temos a história de José. José ele tinha alguns sonhos e os irmãos de José se incomodavam com aqueles sonhos, tanto que quando José se aproximava deles, eles falavam, lá vem o sonhador mora, ou seja, fazendo uma chacota, dizendo que ele era o grande sonhador, mas isso de maneira irônica. Então isso é bullying, estavam praticando bullying com o próprio irmão, dentro da própria casa. Isso é um relato bíblico, então nós percebemos que bullying está em qualquer lugar, pode estar em qualquer lugar. Então nós devemos trabalhar para que bullying, nós nem pratiquemos bullying, se também ajudarmos outras pessoas a não praticarem da mesma forma. Temos também uma outra situação de bullying na Bíblia que nós podemos encontrar, está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 23. Eliseu, ele estava caminhando e ele era
caminhando e aí aparecem algumas pessoas, alguns rapazes que a Bíblia fala e começam a falar: sobe calvo, sobe calvo. Porque Eliseu, segundo esse texto aqui, era calvo. E aquilo foi uma prática de bullying, tanto é que ele ficou furioso e até fez uma oração contra aquelas pessoas, né? Ele, no caso Eliseu. Ou seja, bullying está contido durante toda a história da humanidade. Porém, a sua prática nunca foi algo que fosse de fato bacana de ser feito. Bullying deve ser abolido. Deve ser totalmente abolido, afastado de nossa vida. O texto fala assim, ó: então subiu dali a Betel, e subindo pelo caminho uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo-lhe: sobe calvo, sobe calvo. Então eles estavam zombando de Eliseu, esses jovens rapazes, e isso aí enfureceu muito ele, deixou ele obviamente bravo com a situação, que não é uma situação favorável, que não é uma situação confortável para ninguém. Sofrer bullying não é bom. Praticar bullying não é bom. Sofrer bullying é muito ruim, mas também quem pratica o bullying é muito ruim para a sua própria vida. Você está enxergando o outro apenas como uma maneira de entretenimento próprio. E isso não é saudável, isso não é bom. Ao praticar o bullying, uma pessoa está sendo desrespeitada, porque você está desconsiderando a pessoa. Está desconsiderando a pessoa. Mas temos algumas situações que precisam ser verificadas. E a situação que nós precisamos verificar é o seguinte: o que fazer se você estiver sofrendo bullying, ou se conhecer alguém que esteja passando por esta decadente situação? Se você é vítima de bullying, procure alguém que você tenha confiança, que você tenha mais confiança, de que também alguém que possa te ajudar a superar as situações do bullying. Então essa pessoa que pode ter mais confiança, que você deve ter mais confiança, pode ser seus pais, pode ser um professor, seu pastor ou líder de adolescentes, por exemplo. Pessoas de boa índole que estão no seu convívio. Ao se praticar bullying, uma pessoa está sendo desrespeitada, e pensando nisso, o desrespeito a essa pessoa é gratuito. Porque muitas das vezes, como eu já falei, ele vem a partir de uma situação física da pessoa. A pessoa tem uma característica física e a outra começa a fazer com que ela passe por constrangimentos, passe por bullying, e isso aí é terrível. Somos chamados por Deus para combater a violência e não praticá-la. Somos seguidores de Deus, de Jesus, o príncipe da paz. Devemos, portanto, promover e anunciar e viver em paz com Jesus e por Jesus, nos unindo na luta contra o bullying. Temos que travar uma batalha contra o bullying. Você não iria gostar de você ser zoado por várias pessoas. Você não iria gostar de ver alguém que você conhece, que é mais próximo, sendo zoado por várias pessoas. Então, se você não gosta disso e em si é errado o bullying, então espero de fato que você mantenha a sua vida íntegra diante do Criador. Que você de fato cumpra a vontade dele e que jamais você caia nessas armadilhas do bullying, de menosprezar outras pessoas ou de fazer chacota de características físicas de outras pessoas. Isso não é bom, isso não é bacana. Então, ficou claro para você que bullying é uma prática abominável e que é nosso dever como cristão tratar e trabalhar com as pessoas que estão sofrendo algum tipo de bullying. Nós precisamos apoiar essas pessoas, precisamos aconselhá-las a superar essas situações e também, se for possível, tomarmos providências para evitar novamente o bullying diante dessas situações. Então, a nossa aula de hoje é essa. Espero que você reflita sobre esse assunto de bullying. É um assunto bastante comum ou redundante entre os adolescentes,
mas eu gostaria de que você realmente tratasse isso com maior carinho, com maior dedicação, para você não ser alguém que provoca bullying ou que causa bullying, que faz bullying com alguém. Então não é bom. Então vamos lá. Temos aqui 5 questões para que você reflita durante a semana e me traga a resposta na próxima lição. A primeira pergunta é o seguinte: o que é bullying? Segunda, cite um personagem da Bíblia que sofreu bullying. Para você, o que podemos fazer para combater o bullying? Quarta, como seguidor de Jesus, o que devemos promover? Devemos promover bullying ou o quê? E quinta e última, o que você diria para alguém que está sofrendo bullying? Bullying é uma maneira covarde, é uma maneira suja, sórdida de menosprezar o ser humano. Então, você e eu não podemos, em hipótese alguma, cair nessas armadilhas. Então, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana, que na próxima semana, se assim Deus permitir, nós possamos estar firmes e fortes, ministrando, aprendendo e ensinando a respeito da palavra de Deus. Então, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir. Amém.